Bom, queridos, nós cantei um cântico aqui falando sobre Daniel na cova dos leões. E eu quero, para essa noite, falar justamente um pouco sobre Daniel na cova dos leões. Aqui. Tá, aqui tá bom? O Guilherme é meu diretor aqui, está me chamando a atenção, eu estou saindo da frente do microfone. Daniel, ele é um profeta que Deus escolheu, Deus levantou para ser a boca de Deus no cativeiro babilônico, no início do cativeiro babilônico. Logo que o Nabucodonosor invadiu a terra de Judá, levou os meninos, os jovens, né, e matou os velhos, acabou com a cidade de Jerusalém. Ele leva Daniel e os seus 3 amigos. E depois de um tempo, já passado, Daniel, aquela questão de Daniel não se deu, como é que eu posso dizer? Não se ficar envolvido lá com as comidas do rei. Depois de Daniel ter passado toda aquela situação, Sadraque, Mesaque e Abednego ter sido lançado dentro da fornalha de fogo ardente, depois de todas as situações, de Daniel ter aquela questão da escritura na parede, depois disso tudo, ele fica agora numa situação difícil, porque Daniel agora, ele está, o rei Nabucodonosor já tinha morrido, o rei Dario já estava no poder, e agora, Daniel no capítulo 6, ele tem uma santa mania, um santo costume de orar 3 vezes ao dia. E há um conluio lá entre as pessoas que, ao mesmo tempo, eram bajuladores de Dario, mas que estavam traindo também Daniel. Então, eles ficam num negócio assim, tipo, vamos arranjar um jeito de derrubar Daniel. E a forma era Dario fazer um decreto que ninguém podia orar a não ser o Deus dele. E aí Daniel não aceitou isso e continuou orando 3 vezes ao dia, de janela aberta, para todo mundo ver, todo mundo sabendo. E isso, como eles chegaram para Dario e falaram, Dario não podia voltar atrás no seu decreto, ele não podia voltar atrás. E aí ele fica pensando, o que eu vou fazer? O jeito era cumprir aquilo mesmo que ele tinha dito, que era jogar Daniel dentro da cova dos leões. E ele joga Daniel dentro da cova dos leões. E tapa com uma grande pedra. E fica um negócio assim difícil. Porque leão, eu nunca passei na frente de um leão. Já vi leão, mas passar na frente, entrar dentro da jaula, não vou. E aí eu fico pensando assim, como é que Daniel enfrentou isso? A gente já sabe toda a história, né? Daniel caiu lá dentro, ele não foi comido pelos leões, o rei Dario depois tirou ele. Mas o que a gente pode experimentar, o que a gente pode aprender desse texto? E eu quero ler com vocês só os primeiros versículos do capítulo 6. Nem os primeiros capítulos. Eu vou ler o versículo 16, capítulo 6, versículo 16, de Daniel, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: Então, o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova.
selou ao rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se a ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel estava dentro de uma cova. Cova, a gente estuda um pouco sobre isso. A cova, ela era um buraco grande, como se fosse uma caverna subterrânea, em que tinha um buraco em cima, os leões estavam lá embaixo, e a pessoa era jogada, e, segundo alguns comentaristas, antes da pessoa chegar ao chão, bater no chão, o leão já tinha lançado a mão e já começava a arrancar pedaços, a pessoa ainda caindo. Daniel caiu, a gente sabe, passou ali e passou algumas horas ali dentro, e logo depois o Senhor o livrou. Ou melhor, o Senhor livrou logo na hora, né? Logo depois o rei viu que o Senhor havia livrado. E espiritualmente, para nós, o que isso pode nos ensinar? Primeiro, que a cova dos leões, na nossa vida, ela representa algumas coisas. Ela pode ser o auge de um problema que a gente esteja enfrentando. Porque, pensa comigo, Daniel orava 3 vezes ao dia, concorda? Sim, orava 3 vezes ao dia. Daniel era um homem íntimo de Deus? Sim, porque ele já tinha passado por várias situações difíceis. Daniel clamava a Deus? Sim, 3 vezes ao dia. Daniel era um homem íntimo de Deus? Sim. Agora a questão é, Daniel não ficou sabendo que ele iria ser jogado na cova dos leões? Sabia. Ele arriscou, porque ele poderia ter parado de orar, mas ele não fez isso, ele continuou orando. E eu fico imaginando, quando ele recebe a notícia de que ele iria ser levado para a cova dos leões. Será que no caminho da casa dele, onde ele foi preso, ou no palácio onde ele estava, até a cova, como deve ter ficado o coração de Daniel? Será que ele não orou para Deus fazer um milagre e ele ser livre da cova? Ser livre da cova, na minha cabeça e talvez na sua, o milagre seria ele não ser jogado dentro da cova. Da mesma forma em que seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, o milagre seria eles não serem lançados dentro da fornalha. O rei mudar o coração, alguma coisa acontecer um terremoto, eles não conseguirem pegar Daniel desaparecer, Deus tirar Daniel, levar ele para outro canto. Deus tem poder para isso. A questão será que até a cova, do momento que ele foi preso, até ser jogado dentro da cova, será que esse caminho aí, ele não orou pedindo a Deus um livramento? Ou você acha que Daniel falou assim, que maravilha, vou passear na cova, passar uma noite com o leão e ser comido por eles? Claro que não. Daniel orou, ele clamou a Deus, ele pediu a Deus, pediu, Senhor, me livra. Eu quero que o Senhor me livre, faz um livramento, manda um livramento. Mas aí a gente começa a aprender que sempre a gente tem falado isso, que Deus, ele não vai nos responder da forma que a gente quer, do jeitinho desenhado, que a gente desenha e fala, tem que ser assim. Não é assim que Deus vai fazer. Deus queria livrar Daniel, Deus iria livrar Daniel, mas de uma forma totalmente diferente do que ele esperava. Deus iria agir de uma forma totalmente como Daniel esperava que fosse. Talvez Daniel esperasse que o milagre acontecesse em não ir para a cova. A mesma coisa que eu falei há poucos dias aqui, quando eu preguei sobre Lázaro.
O milagre seria ele não morrer na cabeça das suas irmãs. Entenderam a coisa como funciona? Então, existem momentos que a gente está no ápice, no auge do problema. E o salmista, lá no capítulo 88, no versículo, desculpa, capítulo não, no Salmo de número 88, versículos 6 e 7, ele diz assim: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. O salmista estava literalmente numa cova? Não, mas ele se sentia numa cova, num lugar em que ele não tinha como sair, lugar apertado. Essa cova também, ela pode ser um grande problema. No capítulo 38 de Isaías, ele diz assim: eis que foi para minha paz, o rei Ezequias falando, eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Entendeu? Ele diz: foi para minha paz que eu tive grande amargura. A gente vai entender isso lá no final. É um problema, talvez a cova para nós pode ser também um problema de solução humanamente impossível. Não tem saída. Eu preciso de não entrar nessa cova. Minha questão é: eu não posso entrar. O milagre é eu não entrar. Será que é esse o milagre, eu não entrar na cova? No caso de Daniel, talvez ele tenha pensado: o milagre vai ser eu não entrar na cova. Tem algumas atitudes de Daniel antes de ser levado para a cova dos leões. Primeiro, que Daniel priorizou a oração. Ele, no capítulo 6, no versículo 10, se o Guilherme puder colocar aí para mim, veja como 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Vocês viram, deixa aí o texto, vocês viram que quando ele soube da escritura que estava assinada, ele não se desesperou. Ele entrou em sua casa, no seu quarto, onde havia janela aberta, sem medo, e orava 3 vezes. Pode ver que ele soube do decreto, mas mesmo com isso, ele não se desesperou e nem parou de orar. Ele continuou orando. Ele sabia que ele precisava de continuar orando. Quando Paulo escreve lá em Efésios, no capítulo 6 aos Efésios, ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Daniel priorizou a oração. Segunda atitude de Daniel, ele se manteve em comunhão com Deus, porque no versículo 12, ele fala, ele ora, ele sabe do que está acontecendo, e ele não perdeu a esperança. Ele não perde a esperança, ele continua orando. No capítulo 10 de Daniel, no versículo 12, diz assim: então me diz, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que vim. É quando o anjo, vem para orar, para dar uma palavra a Daniel. É interessante que ele permanece em comunhão com Deus. Ele não perdeu a comunhão. Daniel, mesmo antes de ser levado para a cova,
ele expressa a sua gratidão a Deus. Ele não se revolta. Ele diz, ele coloca, e ele diz assim: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele levava os seus problemas a Deus. Além de ser grato, ele levava os seus problemas a Deus. Eu fico... Desculpe o que eu vou falar aqui agora, queridos, mas isso serve, eu acho, para todos. O Facebook, as redes sociais, não é para a gente expor a nossa vida, para ficar falando dos nossos problemas. Eu vejo muitas vezes pessoas no Facebook contando as suas histórias, falando que está brabo com não sei quem, com não sei o quê, e expõe a sua vida. Daniel não fez isso. Ah, não tinha Facebook naquela época? Não, mas tinha muita gente. E ele era um homem conhecido. Daniel, ele levou os seus problemas para Deus. Ele procurou a pessoa certa. Ele foi em Deus. Ele pediu a Deus. E ele era um homem ousado. Era um homem que buscava. E a situação de Daniel... Agora, depois disso tudo, eu preciso entender assim... E a situação de Daniel dentro da cova dos leões? Como é que é? Dentro da cova. Primeiro, dentro da cova, ele estava sozinho. Eu vou te dizer uma coisa, queridos. Na maioria das vezes, na maioria, não vou dizer todas, na maioria, grande maioria das vezes, quando a gente está na cova, a gente está sozinho. Sabe por quê? Porque por mais que a gente queira... as pessoas queiram nos ajudar, ninguém sabe o que nós estamos passando. Já aconteceu com você de você estar passando por um problema e você abrir seu coração e contar para uma pessoa e a pessoa virar para você e falar assim: ah, isso não é nada. Eu tenho uma dor de coluna crônica. Já operei a coluna 3 vezes. Uma dor crônica. Quando dá, me arreia mesmo. Eu fico de cama, sem conseguir ficar em pé. E eu estou louvando a Deus porque já tem esse tempo todo aqui, ó, coluna jóia, glória a Deus. Toca ali, levanta, sai, faz. Deus tem sido bom, bondoso. E aí eu chego, de repente, para uma pessoa, não acontece por aqui, mas já aconteceu, de eu chegar para a pessoa e falar: ah, nossa, estou com uma dor que está difícil, estou tendo que usar o colete hoje. Aí a pessoa fala: ah, isso não é nada diante do que eu sinto. Aí começa a contar todas as suas histórias, né, de dor. A gente se sente meio sozinho. Quando você está passando por um problema de dificuldade, na sua família, na sua saúde, financeiro, um desemprego, um problema que você está passando, que só você sabe, na verdade, a gente passa sozinho. Passa sozinho. Só que o versículo 16, capítulo 6, versículo 16, fala disso. Ele estava sozinho. Olha aí o que diz o versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados juntos. É tanto que quando Nabucodonosor levanta e fala, ele diz: olha, nós somos 3, mas eu vejo 4 homens passeando na fornalha. Nunca vi ninguém passear no meio de uma fogueira, mas eles estavam passeando lá. 3. Daniel agora está sozinho, ele tem que enfrentar a cova sozinho. Ele não tem quem possa ajudar. Só que tem uma máxima da palavra de Deus, um versículo da palavra de Deus que Daniel sabia, eu creio, porque o coração dele se encheu dessa alegria. Não sabia o versículo, mas ele sabia ele tinha essa certeza, que está em Isaías 49, versículo 15, quando ele diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que ela viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti.
Daniel estava sozinho. Daniel não tinha controle da situação. A pior coisa que tem é você não ter controle de algo. No versículo 24, diz que o rei ordenou e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. E eles foram lançados, aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles. E lhes esmigalharam todos os ossos. Os que armaram para Daniel depois caíram na cova. Ninguém tinha como escapar da garra dos leões famintos. E o diabo é a mesma coisa. Ele ruge como leão. Não é o leão. Leão é Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá. Mas ele ruge como leão, procurando alguém a quem possa tragar, diz lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Ele diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele não tinha o controle da situação. Ele ia ser lançado, ele mesmo que não tinha para onde fugir, não tinha para onde correr. Daniel não tinha como sair do problema, porque quando ele foi lançado lá, colocaram uma pedra em cima da cova, que impedia que ele saísse. Ou seja, depois que ele era colocado, ele jogava lá dentro, a pedra era colocada e o rei selava com o anel na cera. Selava. Ou seja, aquele selo não podia ser quebrado para alguém tentar resgatar Daniel ali de dentro. Daniel não tinha ajuda. Não, ele estava sozinho. Ele não tinha como sair do problema e não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. E existia uma sentença de derrota contra Daniel. Porque se nós lermos do capítulo 1 até o versículo 7, nós vamos ver que todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei estabelecesse um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer outro deus ou qualquer outro homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Daniel tinha uma sentença já, porque eles já sabiam que Daniel não ia voltar atrás. Ele passou várias horas dentro da cova. Se você ler do capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 23, você vai ver, Daniel foi jogado no início da noite de um dia e ficou até amanhã do dia seguinte. Lembra quando eu preguei aqui? Em que eu falei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro é uma possibilidade, amanhã é uma certeza. Daniel teve a possibilidade de ser jogado dentro da cova dos leões, e foi. Mas a certeza da manhã iria chegar, e chegou mesmo. Porque no capítulo 6, do versículo 16 ao 23, a coisa é diferente, acontece. E passou várias horas ali dentro de Daniel. Passa várias vezes dentro da cova. E o que aconteceu depois a Daniel? Depois que ele saiu da cova dos leões? Primeiro, ele testemunhou do seu Deus. Segundo, Deus foi glorificado. Ele venceu os inimigos. Ele foi exaltado. E eu quero dizer uma coisa, querido, assim como Deus foi com Daniel na cova dos leões, Deus também esteve com seus servos no momento de tribulação aqui na terra. Então, cabe a nós, como povo de Deus, clamarmos confiantes de que nós vamos alcançar a vitória, nós vamos chegar ao final dessa cova, dessa situação que estamos passando. Eu não sei que cova você está passando. Talvez a quarentena está sendo uma cova. Talvez o medo desse vírus é uma cova. Talvez o desemprego seja uma cova. Talvez o medo de amanhã estar desempregado, ou o que vai faltar, ou o que não vai faltar, seja uma cova. O medo de ficar doente, talvez até o medo de morrer seja a cova que você esteja passando. Ou você está passando por um outro tipo de cova. Mas eu sei de uma coisa. A cova pode ser diferente.
Daniel foi na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foi na fornalha. Paulo foi na prisão. As covas são diferentes, mas o Deus do livramento é o mesmo. O Deus do livramento é o mesmo que intervém. Deus continua agindo, Deus continua intervindo, e Ele continuará pela glória dEle. Creia nisso, querido. Creia no poder restaurador de Deus. Creia no Deus que pode mudar as situações. Guarde isso. A cova pode ser diferente, mas o Deus é o mesmo. Ele continua agindo. E Ele continua sendo Deus. E Ele vai continuar agindo na minha vida e na sua vida. Para a glória dEle. Não minha nem sua, mas para a glória dEle. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém.